Livro de Romanos, chegamos ao capítulo de número 3. Na realidade, já vamos finalizar, se Deus quiser, o capítulo de número 3. A gente parou no versículo 20, semana passada. Então, o apóstolo Paulo, só para a gente relembrar um pouco, o apóstolo Paulo vem apresentando a depravação total da humanidade, a decadência, de todos os homens, tanto judeus quanto gentios, são pecadores e são carentes da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, ele vem usando algumas técnicas para poder escrever essa carta, principalmente esse versículo. Uma das técnicas é o diatribe, que ele mesmo escreve a carta e ele mesmo cria as perguntas, Então, isso era uma técnica muito usada dos gregos, para poder tentar adivinhar o que os seus ouvintes iam perguntar. Então, como Paulo está escrevendo essa carta, ele estava em Coríntios, ele não estava em Roma. Então, o que acontece? Ele já escreve possíveis dúvidas que poderia surgir de seus ouvintes. Então, ele vem explicando. O apóstolo Paulo também, ele se apropria de alguns versículos que se encontram em Salmos, Alguns versos que se encontram em Salmos, em Isaías, para poder provar a depravação total da humanidade. Que o homem primeiro se rebela contra Deus, depois ele vai se rebelando contra si mesmo, Ele se rebela contra o seu próximo. Então, o apóstolo Paulo, ele vem fazendo, ele faz uma coleta de versículos para poder provar a sua tese. E qual era a tese? Que todos caíram, todos são pecadores, todos são carentes da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, ele chega no verso 18, ou versículo 18, na realidade, até o 20, ele vem então falando sobre esse tribunal, Ele usa muito um termo aqui, jurídico, justiça, condenado, Ele usa muito esses termos aqui, que são termos jurídicos, termos que é usado no tribunal, é condenado, justificado, Então, ele vem usando alguns termos e ele vem apresentando essa coleta de versículos para afirmar a sua tese, e ele chega na conclusão que todos pecaram, todos são condenados. E ele vem falando que então privilégio que a lei, ela não serve de justificativa nenhuma para o ser humano. Porque os judeus, eles se achavam superiores às outras nações, aos outros povos, porque eles tinham o conhecimento da lei. E através desse conhecimento da lei, eles queriam se salvar, cumprindo a lei. O problema é que eles não cumpriam. Então, eles tinham a lei, eles aparentemente pareciam ser homens que faziam aquilo que era correto, porém, o apóstolo Paulo fala que eles apontavam as pessoas, mas por detrás eles faziam tudo aquilo que os gregos, os gentios, que eram povos, pecadores, imundos, eles faziam por trás. Então o apóstolo Paulo fala, o que adianta? Então eu pergunto para vocês, irmãos, aqui, vocês já viram, no dia de hoje, algum culpado ser inocentado? Alguém já viu no dia de hoje algum culpado ser inocentado? Várias vezes, Várias vezes. A gente vê uma pessoa que tem tudo ali, está na cara, mas foi absolvido. Fala, como é que pode? Então, o apóstolo Paulo, ele quer apresentar aqui que nós podemos enganar o homem, nós podemos maquiar, mas só que
quando nós estamos no tribunal de Deus, não dá, irmãos. É muito rigoroso, porque Deus ele não vai julgar só a sua aparência, mas Deus ele julga o seu pensamento, ele julga a sua intenção. São muitos os critérios para poder passar. Por isso que nenhum de nós conseguimos ser justificados diante da lei perante Deus. Por quê? O critério é muito rigoroso. Não conseguimos. Eu não falei para os irmãos que eu fui consultar o aplicativo e vi que eu tomei uma multa boba, que o cara me deu uma multa? Eu não falei nada, eu fiquei quieto. Mas a minha cabeça, o meu pensamento, não foi um dos melhores. Quando eu pensei isso, na hora ali, eu lembrei do que eu estava estudando. Olha que interessante. Olha que interessante. Quando eu pensei, eu falei, Senhor, realmente não tem como passar no teu prumo. Não tem como passar no crivo de Deus, é muito estreito ali, é rigoroso demais, a gente não consegue. Porque se a gente consegue disfarçar na nossa, na aparência, no pensamento que ninguém vê, mas Deus vê o coração, Deus vê a intenção do coração, a gente não passa. Pode falar, Adalto. Aí a gente entende o que ele quis dizer, como é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, porque o rigor é muito grande. Sim, é muito rigoroso, não tem como. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo ele vem usando vários versículos para poder provar para os judeus e para os gentios que todos, ninguém, não tem pano para ninguém. Não vai passar mãozinha na cabeça para ninguém. Todos pecaram diante de Deus, todos. O apóstolo Paulo, ele coloca a gente num estágio mais cruel possível. Ele vem falando que nós somos cobras peçonhentas. A nossa língua, como fosse ali ele vai usar aqui no... Quer ver? A sua garganta é um sepulcro aberto. A língua trata enganosamente, peçonhenta de aspide debaixo dos seus lábios. Versículo 13, que ele vai falando isso. A nossa língua é um sepulcro aberto. Nós comentamos semana passada que a maior, uma das maiores dificuldades que nós temos é de controlar a língua, As maiores brigas e guerras acontecem pelo falar. Falou alguma coisa, o outro não gostou, guerra. Entendeu? Então devemos tomar muito cuidado com o que nós falamos. E o apóstolo Paulo ele vem falando que com a sua língua tratam enganosamente. E nós falamos que tratar enganosamente não é apenas de você mentir, não é uma mentira você tratar enganosamente. Enganosamente é você disturbar toda a realidade. É você querer enganar, é você confundir aquela pessoa que você está falando. É você mostrar uma realidade totalmente disturbada, é você tentar convencer ela que o que ela vai fazer é o correto, mas a sua intenção é pecaminosa, é errada. Você está querendo fazer, ela errar, ou melhor, ela fazer aquilo que é certo, não, ela errar, mas parecer que é certo. E eu usei aqui para poder facilitar, porque fica um pouco confuso, A gente, caramba, o que... Eu usei aqui o texto lá de Gênesis 3, para a gente poder entender sobre a cobra, a serpente lá do Gênesis, quando ela vai falar com Eva. Isso é você falar enganosamente. Eva fala, eu não posso comer, porque se eu comer eu vou morrer. Ela fala, não, come aí. Não é isso nada, isso é mentira. Você está disturbando a realidade. Você está mudando ali, tentando convencer a pessoa. E a sua intenção é ruim, porque a intenção da serpente ali, nós sabemos o que era. Era de enganar Eva. Era de Eva desobedecer a Deus. Então, é isso que é você tratar enganosamente. Olha
até onde o apóstolo Paulo, ele foi nos rebaixando. Ele foi rebaixando, jogou a gente lá no fundo da lama. Ó, vocês são isso aqui. Por quê? Porque para nós aceitar as boas novas, nós temos que reconhecer que somos pecadores. Então o apóstolo Paulo, anunciando as boas novas de Deus, ele primeiro fala das más novas, que é o quê? Vocês são pecadores, vocês pecaram, vocês se depravaram, vocês estão no lamaçal do pecado, vocês estão debaixo do pecado, ou seja, vocês estão, ele fala num termo de escravo ali, vocês estão debaixo do pecado, vocês são escravos do pecado. Então ele apresenta isso até o versículo 20, ele fala, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Por quê? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, como é que eu vou me basear para ser salvo diante da lei se a lei mostra que eu sou pecador? A lei, ela não foi feita para nós ser justificado por ela, mas para apontar o teu pecado. A lei, ela mostra que você é pecador. A lei, ela mostra o quanto você é pecador. Então, como que eu vou ser salvo pelaquilo que mostra que eu sou errado? Pela lei, nós temos o pleno conhecimento do pecado que nós somos. Não tem como se justificar pela lei. Esse é o propósito da lei. O problema é que os judeus pegaram isso e de vez eles, como fala aqui no versículo 19, que, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca se feche. Era esse o propósito. O propósito da lei era para que toda a boca se fechasse. Não é para você se achar melhor do que alguém, superior a alguém, porque você recebeu. Na realidade, era para tu ter humildade. O efeito da lei era para você ser humilde, baixar a cabeça. Senhor, perdão, eu não tenho direito algum de reivindicar nada, de falar que eu sou, que eu não sou, né? Como, infelizmente, tem muitos lugares por aí, né? Que a pessoa põe Deus na parede. Tem que pôr Deus na parede. Se tu fez isso, aquilo... Irmãos, quem é a gente para pôr Deus na parede? Quem é o barro para pôr o oleiro na parede? Você está entendendo? Então, é falta de conhecimento. A pessoa que fala uma besteira dessa, desculpa a expressão, mas é falta de conhecimento. Porque a lei, ela vem para que toda a boca se feche. Mas, Senhor, tu não tem argumento. Isso serve para todos, irmãos, tá? É tanto para nós aqui, que estamos na cidade, para aquele que está no sítio, no campo, para o indígena, que está lá no meio do mato, para todos. Porque a Bíblia fala que todos se depravaram. Porque Deus, ele se revelou através das Escrituras ali, né, enviando o Messias e tudo para o povo de Israel. Mas a Bíblia fala também que Deus, ele se revelou para todos os homens, através da sua natureza. Ele se revelou, então não tem justificativa. Esse é o problema, que não tem justificativa. Mas, eu morava lá no meio do mato, eu não sabia. Deus, ele colocou razão no ser humano. Nós raciocinamos, nós não somos seres irracionais. Nós sabemos que matar é errado, e ninguém precisa falar isso. Nós sabemos que se tem um negócio ali, é do cara, tu vai lá e pega, tu sabe que é errado. Porque senão tu não fazendo escondido, tu não fazendo no escuro. Tudo que é feito errado é escondido, é por detrás de alguma coisa. Então você tem consciência. E a lei, ela vem para poder afirmar que isso é errado. E tu é culpado. Por quê? Porque tu fez isso. Entendeu? Então não tem como se justificar. Aí você fala, poxa, irmão Léo, tá, eu já fui jogado no chão, já pisou em mim, já me jogou lá embaixo, tá? Já sei que eu sou pecador, já sei que eu preciso de Deus, eu sei que né, eu estou no lamaçal. Tá bom. Mas eu tenho uma notícia boa. Eu tenho uma notícia boa para vocês. E no versículo 21,
faz toda a transição dessa carta, porque do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele tem o propósito de mostrar a depravação total de toda a humanidade. Já no versículo 21 do capítulo 3, ele faz essa transição da carta, que é a justificação. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra que Deus, ele não deixou nós jogados no lamaçal do pecado. Ele não mostrou apenas que a gente está errado. Sabe quando a pessoa vem e fala, né? Tu está isso, está errado, pô, assim, vai embora e não te dá uma solução? Tu fala, tá, tu apontou um monte de erro, tá, e o que eu faço? Apontar é fácil. Esse é o problema. Você vê que como é fácil, né? É fácil você apontar, é fácil você promover a guerra, é fácil. Eu quero ver tu promover a paz. Eu quero ver tu trazer a solução, irmão. Que eu estou errado, eu sei. Qual é a solução? Vem com a solução. Só apresentar o problema? Então, o apóstolo Paulo, ele mostra que Deus, ele é a solução. Então, no versículo 21, o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, ó, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunha da lei e dos profetas. O que é a justiça de Deus, irmãos? Ele fala, mas agora, ele está falando naquele tempo, né, no tempo dele lá, o tempo presente que ele estava vivendo. Isso, mais ou menos uns 20 anos ali, depois da morte de Cristo, ele escreve essa carta. Ele, mas agora se manifestou a lei, ou melhor, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus, irmãos? Jesus Cristo. Jesus, ele veio, ele morreu por nós, levou sobre si os nossos pecados. Jesus, ele foi crucificado. Jesus, ele foi entregue. E Jesus, ele não era culpado disso. Então, a lei de Deus se manifesta, ou melhor, a justiça de Deus se manifesta sem a lei. Por quê? Porque não dependeu de lei alguma. Porque a lei, na realidade, ela requer algo de alguém. A lei, ela te cobra. A graça de Deus, a justiça de Deus, ela se manifestou sem lei, sem cobrança. Por isso que a graça é de graça. A graça de Deus é de graça. Ela não requer nada de você. Até porque eu e você não tem nada para dar. Nós não temos nada para dar. Então, se a graça requeresse alguma coisa, nós estávamos perdidos. Por isso que a graça é de graça, não depende de mim, de você. Então, a justificação, e você justificar alguém, né? Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele vem usando os termos jurídicos aqui sobre justificar a pessoa. Interessante, porque a justificação, ela não é apenas um perdão. Você justificar uma pessoa não é apenas você perdoar essa pessoa. Um exemplo claro que eu posso dar para vocês sobre o que é o perdão é como você estivesse devendo R$1 milhão para o banco e você não tem condição alguma de pagar. Aí vem alguém muito bondoso e paga essa sua dívida para o banco. Você agora não deve mais nada. Você não deve mais para o banco. Agora, qual é a sua condição? Porque antes você estava falido e não tinha condição alguma de pagar o banco. E agora que foi pago a sua conta, você está o quê? Qual é a sua condição? Na realidade, você continua falido. Por quê? A sua conta está R$0 ainda. A pessoa só pagou a tua dívida. Você não tem mais dívida, mas também tu não tem crédito. Tu não tem dívida, não tem crédito. Paguei tua conta. Tu não tem dívida e não tem crédito. Continua zerado. A justificação é totalmente diferente.
porque a sua dívida foi paga, mas foi depositada a justiça de Deus sobre a sua vida. Ou seja, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Essa é a diferença de justificação pela fé. E essa justificação, ela acontece somente na fé em Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele vem falando que mas agora se manifestou sem lei, sem requerer nada, de graça, não depende de você. Não é por obras, não é pelo que você faz. Mas eu faço isso, eu faço aquilo, mas Senhor, eu fiz isso, não, mas, né, eu dou dízimo, eu isso, aquilo. Não. Nada que você faça é suficiente para pagar a sua dívida. Só para a gente acertar, irmãos, quem gostar de fazer algum comentário, nosso irmão aí, outro, não ficar ali, que nem um mudinho, levanta a mão que o nosso vovô Adalto tá, coitado, tá senhor, mas ele tá forte ainda. Pode ajudar a gente nisso. É só uma coisa, que isso fica muito Sim. claro na passagem do fariseu e do publicano. Sim. Né? Porque o fariseu é judeu, né? Me glorio nas minhas obras, no que eu faço, e o publicano não. E essa questão do judeu e de se achar justo, se justificar na lei, nós cristãos também, às vezes, por sermos cristãos, às vezes a gente tende a se enganar de que a gente está sendo justo também. Então, da mesma forma que eles pensavam, eu acredito que nós muitas vezes Sim. pensamos. Eu tenho muito medo dessa questão de me achar justa diante de alguma coisa, porque nós não temos condições para isso. Sim, né? sim. Eu comentei algumas aulas atrás aí sobre isso, que devemos tomar muito cuidado, porque nós aqui, não tem ninguém, nenhum judeu aqui, né? Não tem nenhum judeu, e não há problema de ter judeu, tá, irmãos? Eu só estou comentando que aqui não tem nenhum judeu. Mas nós estamos na condição do judeu, porque nós temos a revelação, nós dizemos ser cristãos, servir a Deus, mas temos que tomar cuidado para a gente não cair nessa legalidade que os judeus caíam, de se achar justo demais, santo, aquele lá é pecador e não sei o quê, porque todos nós, como eu comentei na aula passada, que ninguém aqui, eu acredito, sai roubando por aí na cara dura, ninguém aqui sai matando, ninguém sai fazendo nada disso, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala que a gente estamos depravados, estamos debaixo do pecado, isso, aquilo, eu acredito que ninguém aqui faz isso. Mas todo esse potencial que há naquele que está no mundo que ele faz, está em mim e em você. É só tu pegar e bobear. O que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas? Aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Por quê? Justamente, ele vem falando de dois irmãos. Um ali pecou, caiu, tu lá, caiu, tá dando risada, se achando melhor, superior do que o outro, aí você cai também. Por quê? Porque a vida, ela é assim, é uma roda gigante. Entendeu? Então, devemos tomar muito cuidado. É isso que a nossa irmã Irani, ela acabou comentando. Aqui não tem nenhum judeu, nós somos cristãos, mas temos que tomar cuidado para não cair na condição do judeu de apontar e se achar melhor do que o outro. Porque, na realidade, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Tá? Então, essa é a justificação que ela se apresentou sem requerimento algum, sem lei. E o interessante é que ele fala, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Sabe por quê, irmãos? Parece que o apóstolo Paulo está aqui pregando um outro Deus, né? Eu não vou nem falar um outro evangelho, porque lá eles não eram evangelho. O evangelho começou através do evangelho de Cristo. Mas parece que é um outro Deus ali, diferente. Por isso que os judeus ficavam, não, mas isso é heresia, não, mas isso... Porque parece para eles que era uma outra linha de pensamento, de filosofia, umas outras leis, outro Deus, outros mandamentos, entendeu? Mas o apóstolo Paulo, ele fala que a lei de Deus se manifestou
ou melhor, a justiça de Deus se manifestou sem lei, e isso tendo testemunhado a lei e os profetas, ou seja, ele fala que há uma harmonia entre a lei e os profetas com esse evangelho que ele está pregando. Ele não está pregando nada novo, que no Velho Testamento, na lei, não está escrito e que os profetas já não tenham testemunhado. Tudo faz sentido. É que eles não entendiam que o Messias que eles esperavam é o Jesus que estava ali. Eles não entendiam que o sacrifício que eles faziam, o sangue que era derramado, o cordeiro que era sacrificado para perdão de pecado, ou melhor, para poder justificar eles ali, naquele momento, era o sangue de Jesus que ia ser derramado. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre a propiciação, o que significa ali. O apóstolo Paulo ele vai escrever sobre isso. Então eles não conseguiam associar essas coisas. E na realidade, tudo que estava ali já estava mostrando, porque o Velho Testamento, né, ele é a sombra daquilo que havia, ele mostrava. É que estava meio que embaçado ali, né, para eles entenderem, eles não conseguiam compreender. Porque eles eram muito um termo bem religioso, carnais, assim, eles gostavam, era muito o físico, né, eles não conseguiam compreender. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus, ele não consegue compreender, ele fala, pô, tu é mestre, tu não consegue entender? Não entrava na cabeça deles. Então, o versículo 22 fala assim, ó, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, o apóstolo Paulo, que a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, não há diferença. Não tem diferença se tu é grego, se tu é judeu, se tu é brasileiro, se tu é africano, não tem diferença. Não há diferença. O apóstolo Paulo, ele mostra aqui que tanto judeus quanto gentios, eles foram até o fundo, e quando ele chegou lá no fundo, eles se alinharam. Eles foram até o fundo, e quando chegou lá no fundo, eles se alinharam. Não ficou o judeu aqui em cima e o gentio ali no parte de baixo. Não, eles ficaram alinhados. Todos depravados. Tanto judeu quanto gentio se depravaram. Então, não há diferença. Não há diferença. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, através de sua fé, ele então é justificado diante de Deus. Versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem um melhor do que o outro. Não tem pecadinho e nem pecadão. Eu pequei menos e aquele pecou mais. Para Deus, irmãos, pecado é pecado. Então, quando o apóstolo Paulo ele vem falando a respeito disso, que a justiça de Deus ela se manifesta através da fé em Jesus Cristo, isso faz a gente pensar que a salvação não é mérito nenhum, minha e nem sua, é através do sacrifício de Jesus Cristo. Porque quando quando Jesus ele foi crucificado, quem é que estava com Jesus na crucificação? Alguém sabe dizer? Eu digo, junto com Jesus lá, no Getsemane. Os ladrões, né? Estavam lá os dois ladrões lá, do lado de Jesus, os dois ladrões do lado de Jesus. E onde que eu e você estavam, irmãos? De um lado estava um ladrão, do outro também estava outro ladrão.
E onde que estava eu e você nesse momento? Alguém sabe responder? Hã? Sabe onde que eu e você estávamos, irmãos? Na cruz do meio. Nós estávamos na cruz do meio. Ele não levou sobre si os nossos pecados? Nós estávamos na cruz do meio, nós estávamos lá. Por isso que a fé em Jesus Cristo, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos que creem, não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Fomos justificados gratuitamente. E isso, quando nós falamos de grátis, né, parece que é uma coisa que, é grátis, então não tem muito valor. Se é grátis, desconfia, né? Se é grátis é porque é minha boca ali. Tudo que é grátis a gente fica com o pé atrás, né? Ninguém dá muito valor porque é grátis, eu prefiro pagar. E o interessante, irmãos, que eu vi um comentário, isso é bem engraçado até, né? Se não fosse triste. É bem engraçado se não fosse triste. Mas, o que é mais fácil, irmãos? Vou fazer uma pergunta para vocês. Você ir para o céu ou você ir para o inferno? É ir para o inferno, né? Por que, irmãos, que é mais fácil ir para o inferno do que ir para o céu? Hã? Mas o céu não é de graça? O céu é de graça. Pode falar, Irani. Oi. Então, enquanto a gente não entender o tamanho do nosso pecado, a gente não entende o tamanho da graça. Sim. Né? Porque, como você disse, é de graça. Não é que de graça, tem condições. Essas condições, eu acho que são as que impedem de ter acesso. Uhum. Então, era para ser mais fácil ir para o céu. Pensa comigo. A bebida não é paga? A droga não é paga? Tudo aquilo que a gente faz errado não é pago? Tudo é pago. E as coisas de Deus? É de graça, irmãos. O céu é de graça. Amor próximo é de graça. Vir no culto é de graça. Tudo é de graça. E por que é mais fácil ir para o inferno do que ir para o céu? Sendo que o inferno é pago, o céu é de graça, e a pessoa prefere ir para o inferno, que é pago, do que ir para o céu, que é de graça. É porque tudo que é pago é os prazeres da carne. E já a salvação é sacrifício. Sim. Acho que eu falei. Você está entendendo? Não quer. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção de Jesus Cristo. Então, não é porque a justificação de Deus ela é gratuita que quer dizer que não tem valor. Ou melhor, que quer dizer que não houve um preço. Pode falar, Hilton. Então, a sua lógica é perfeita. Eu realmente concordo com você. E leva a pergunta que você fez, que é muito boa. E daí, talvez, a melhor resposta seja o capítulo 1. Porque no capítulo 1 nós vemos que porque Deus se manifestou em todas as obras, e toda a natureza puja a Deus. Todavia, o ser humano rejeitou a Deus. Por causa disso, o ser humano trocou a glória do Deus eterno por coisas materiais, por deuses criados por homens, que vão de homens até quadrúpedes. Daí nós ficamos o problema exatamente o que você falou, mas nós sempre caímos na lama. Nós temos
a propensão, porque Deus já nos entregou a nossa própria condenação. Sua questão é muito boa mesmo. Sim. Então, é de graça, mas houve um preço, e um preço muito alto, que eu e você não podia pagar. É por isso que Jesus ele teve que vir, porque não tinha um sequer que pudesse cumprir. Não tinha um sequer. Então, né, e nós vamos ver aqui, que sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, só para a gente ver uma observação aqui, ele está sempre usando os termos jurídicos. Aqui, agora ele vai falar sobre redenção, né, sobre Jesus é o nosso Redentor, tem até muitos hinos, música que fala sobre Redentor, né, Jesus sendo um Redentor. E essa expressão Redentor, ela vem um pouco de expressão de escravo. Era onde aquela pessoa, ela estava escrava e um outro ia e comprava ela. Então, ele comprava ela da escravidão, entendeu? E agora ela estava servo desse, entendeu? Que comprou. Então, ele vem falando que, pela redenção que há em Jesus Cristo, Jesus, ele nos comprou, ele nos tirou desse lamaçal do pecado, através do seu sacrifício. Versículo 25 fala assim, ó, a qual Deus propôs para propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus, irmãos, Deus, ele é justo ou não é? Deus, ele é justo. Mas parece que a justiça de Deus, para alguns, naquele tempo, parece que parece que Deus, ele como esse justo juiz, não estava fazendo justiça, porque as pessoas pecavam e não morriam. As pessoas pecavam, continuavam pecando e não morria, nada acontecia, e parecia que era um Deus injusto. A justiça dele não era concretizada. Mas o apóstolo Paulo, ele vem falando, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça de Deus, pela remissão dos pecados dantes cometidos. Então, Deus, ele não foi um Deus injusto, porque todo esse pecado que havia acontecendo, na cruz, ele mostrou a sua justiça. Na cruz, Deus, ele se mostrou justo, porque ele vem falando aqui, ó, sobre a paciência de Deus. Deus, ele é longânimo. Então, todo o pecado cometido, Deus, ele foi guardando, até chegar a esse momento, que seria toda a sua ira derramada sobre Jesus, através do pecado de toda a humanidade. Quando Paulo usa esse termo sobre a propiciação pela fé no sangue de Jesus Cristo, ele está querendo falar aqui, irmãos, e isso, mais uma vez eu volto lá no Velho Testamento, que o Velho Testamento ele é a sombra do que havia, e ele confirma o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, não é nada novo do que eles já não sabiam, eles só não entendiam, é diferente, né? Eles já sabiam, mas não entendiam. Quando ele fala sobre a propiciação, o que era o propiciatório, né? A palavra propiciação vem do propiciatório. Então, o propiciatório, o que era, irmãos? O propiciatório, ele era aquela tampa de ouro que tampava a arca da aliança, que ficava lá no lugar santo do santo. Então, o que acontece? Quando o sumo sacerdote, que ele entrava uma vez por ano, para poder ali justificar o pecado de todo o povo, o que ele fazia? Ele pegava, imolava ali o cordeiro, sem mancha, sem defeito, ele pegava aquele sangue do cordeiro e ele derramava sobre aquela tampa, aquele propiciatório que era de ouro,
tinha 2 querubins ajoelhados e a ponta dos querubins encostava uma na outra, né? A gente sabe como é que é a Arca da Aliança. O que tinha na Arca da Aliança, irmãos? Quem acertar ganha um bombom imaginário. Vamos lá. A vara de Arão e o maná, se eu não estou enganada. Não. A vara de Arão e o maná? Hã? E os 10 mandamentos? Divide com o Júnior o teu bombom, viu? Imaginário. Então, na Arca da Aliança tinha a vara de Arão, o maná e as leis. Então, o que acontece? Tinha aquela tampa de ouro que tampava ali com esses 2 querubins. Então, o sumo sacerdote, ele pegava o sangue do cordeiro, que, coitado, morreu ali sem pecado algum, né? Sem ter feito nada. Foi preparado para aquilo ali, o cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito. Pega aquele sangue e é derramado naquela tampa como propiciação. Irmãos, isso te lembra alguma coisa? Você consegue entender alguma coisa nesse ato? Se você não consegue entender, não tem problema, os judeus também não conseguiram. Os judeus também não conseguiram entender. Mas isso significa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Esse cordeiro é Jesus, irmãos. Esse sangue derramado na cruz, ou melhor, esse sangue derramado ali é o sangue de Jesus, que é aspergido sobre aquela tampa e impede de que aquela lei agora matasse todo aquele povo que estava esperando lá fora. Então, o sangue de Jesus é que impede nós de sermos condenados à morte, através do sangue dele. Então, essa arca que estava ali, os mandamentos, estava a lei, estava tudo ali, ela condenava o povo. E o que maquiava era o sangue do cordeiro, que ali era aspergido, aquele sangue cobria a lei. E aquele sangue, então, protegia a lei de matar todo o povo de Israel que estava lá fora. E esse sangue agora é o sangue de Jesus, que é derramado, né, na cruz do Calvário e impede de a lei agora nos matar. Por quê? Porque nós somos justificados. O que é ser justificado na Bíblia, irmãos? É você ser... deixa eu ver a expressão melhor para dizer. Quase isso, mas é porque você ser absolvido, na realidade, há uma condenação ali, né? Você foi condenado e você foi absolvido por alguém, mas não deixa de você ser culpado ali. A justificação, ela é como se... Oi? Isso, é uma substituição. É uma substituição. É você não ser mais culpado, ser justificado. A palavra acaba caindo na mesma coisa. É você ser justificado, mas por méritos de outro e não por méritos próprios. Ou seja, não foi mérito teu. A justificação é algo externo e não interno. Não é algo que sai de você, é algo que vem sobre você. Então, qual mérito você tem? Nenhum. E o apóstolo Paulo ele vai falar aqui, ó, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Irmãos, interessante que, como que um Deus que é justo, ele consegue agora justificar o injusto? Como isso acontece? Sem ele manchar a sua aparência, vamos dizer assim, né? A sua santidade, a sua moral. Como que um juiz ele consegue absolver ali uma pessoa sem mostrar que ele não foi injusto? Porque ele tem que ser justo, entendeu? Então, como que ele faz isso? Como que Deus faz isso? Léo.
Pode falar, Irani. Nós somos legalmente declarado reto perante Deus porque Cristo foi declarado culpado. Sim, sim. Então, a demonstração de Deus no tempo presente, né, como a gente leu aqui, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador. Então, essa foi a demonstração de Deus. A justiça de Deus foi ele ter entregue Jesus Cristo na cruz por nossos pecados. E agora, como que esse Deus, que ele é justo, ele consegue justificar o que é culpado sem manchar a sua índole ali, né? É como você, tem vários exemplos, e o pessoal usa muito esse exemplo de um juiz, que é como a pessoa vem até você, você condena ela, você é culpado, realmente todas as provas estão aqui, você é culpado, mas ao mesmo tempo ele paga a sua dívida. Ou seja, ele te puniu diante da lei, você é culpado, você é condenado, mas ele pagou a tua fiança. Então é basicamente tipo assim, o Deus que, para que ele seja justo e justificador, ele tem que ser justo, ele tem que te punir. Ele tem que punir alguém vai ter que morrer. E ele fez isso na cruz. Jesus foi punido pelos nossos pecados. E através do sacrifício de Jesus, nós somos justificados. Então, através do sacrifício de Jesus, nós não somos mais condenados. Por quê? Porque ele puniu no meu e no seu lugar Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele vai falar um pouco sobre isso mais para frente, no versículo, ou melhor, no capítulo 8, que ele vai dizer que pode ser que por um amigo alguém ouse a morrer. Pode ser que por uma pessoa boa, um filho, a esposa, né? Alguém ouse a morrer. Mas Deus entregou o seu Filho por nós sermos ainda pecadores. Nós não queríamos contato nenhum com Deus. E Deus, ele entregou. Então, irmãos, outro detalhe para a gente se atentar é que a justificação de Deus, ela não é algo que vai acontecendo no decorrer da sua vida. Ela não é como a santificação. A santificação, ela vai acontecendo progressivamente, né? Você vai santificando, você vai melhorando, você vai evoluindo e você vai... A justificação não. A justificação é como você nascer. Tu nasceu, irmão. Tu não nasce, né? Nasceu, pum. Então, tipo assim, a justificação, ela não vem acontecendo, fui justificado agora, tá, aí justificado de novo. É uma vez só e pronto. Ela não é como a santificação. Santificação é progressivamente. A justificação, ela acontece e acabou. Aí o apóstolo Paulo ele fala no capítulo 8 que pode ser que por alguém bom, você só conhece alguém bom depois de um tempo de caminhar com ela, né? Depois de um tempo, opa, meu amigo, meu brother, por quê? Pô, já fez isso, fez aquilo para mim, me socorreu quando eu estava num aperto, né? Ele fez isso, não, o cara é maravilhoso, ele fez isso, ele provou várias coisas para você titular ele como uma pessoa boa. Mas a justificação, aí, voltando aqui, você vai falar que ele é bom depois de ter feito tudo isso, ou seja, no final, né? No final, realmente foi um bom marido, ele para mim, né? Foi uma boa esposa, no final. Mas a justificação, irmãos, ela acontece no começo ou no final? É no começo. No começo nós somos justificados. Então, irmãos, tanto aquele que tem 50 anos de cristão, nosso irmão Adalto, né? Mas, aqueles dinossauros da fé, vamos dizer,
aquelas pessoas mais, né, mais velhas na fé, quanto aquele que nasceu agora é um bebê. Não tem diferença para Deus. Tanto aquele que tem 100 anos de fé, quanto aquele que nasceu agora, acabou de se batizar, saiu agora do tanque batismal. Os dois são justificados da mesma forma. Santificação é diferente. Por quê? Porque aquele que tem mais tempo, o ideal é que esteja melhorzinho, né? Mais próximo ali de Deus. E aquele que nasceu agora, ele vai começar a caminhar, né? O apóstolo Paulo usa uma expressão de bebê, vocês estão tomando leite, né? E tal, ele vai falando isso lá em Corinto, as cartas aos Coríntios. Então, nós somos justificados, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós saímos do tanque batismal. Então, esse Deus justificador, ele nos justifica através do sacrifício de Jesus Cristo. Aí, para nós terminarmos aqui, onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. O apóstolo Paulo fala aqui para os seus leitores: onde está a arrogância de vocês? Vocês não têm mérito algum. A justificação é através do sacrifício de Jesus. A obra redentora, salvífica, não vem pelo que tu faz. É por mérito de Jesus Cristo. Então, onde está a sua arrogância? Onde está o teu... Como eu falei, que a lei ela veio para os judeus, baixar a cabeça e pedir perdão para Deus, mas acabou surgindo um efeito ao contrário, que de vez eles encolher ali e ser mais humilde, eles ficaram soberbos. E a soberba com o cristão não combina. Não combina. Ou tu é cristão ou tu é soberbo, irmão. Não combina, não dá. Você está entendendo? Então, o apóstolo Paulo, onde está a jactância? Onde está a arrogância de vocês? É excluída por qual obra? Da lei? Não, obra da fé. Da fé é o quê? Em Jesus Cristo, porque foi através da fé em Jesus Cristo que tu conseguiu hoje estar aqui sentado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obra da lei. E, mais uma vez, aqui o apóstolo Paulo, então, ele vai fechar o seu raciocínio, né? Concluímos que o homem é justificado pela obra da fé, e não a obra da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então o apóstolo Paulo ele vem falando, não só existe um Deus, não só tem um Deus, porque o judeu sabia que só existia um Deus. Ele não falava que os outros povos eram pecadores, porque adoravam, idolatravam outros deuses. Ele sabia que só existia um Deus. Então, o mesmo Deus do judeu é também o Deus do gentio. Porque só existe um Deus, não tem outro Deus. Os gentios podiam idolatrar, criar outros deuses, mas eram deuses feitos por mão de homens. Existia um Deus só. Então, o apóstolo Paulo fala que só existe um Deus. Porventura, o Deus dos gentios não é o mesmo dos judeus? É. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Deus é um só, e ele vai justificar todos por igual. Eu sei que parece aqui, irmãos, que para o judeu, lá naquele tempo, né, alguém tem esse pensamento aqui, que no Velho Testamento a salvação era por meio da lei? Alguém tem aqui que esse pensamento? Que era um tipo de fé lá no Velho Testamento e agora é diferente? Alguém tem um pensamento desse, irmãos? Porque pode ter pessoas que acham que no Velho Testamento as pessoas eram salvas porque cumpriam a lei. E no Novo Testamento agora é por fé, né? E na realidade,
Não tem dois tipos de salvação. Sempre foi pela fé. A Bíblia vai falar, lá no livro de Salmos, capítulo 15, versículo 6, que pela fé Abraão foi justificado diante de Deus. Pela fé, Abraão foi justificado. Não foi por obras, sempre foi pela fé. A salvação sempre foi pela fé, sempre foi por obediência. Então não há dois tipos de fé. Vai ter uma salvação para os judeus, aqui no Brasil é outro tipo de salvação, lá para o povo indígena é outro tipo de salvação. Não, irmãos, não tem outra salvação, não tem outro redentor, é uma salvação só, e só tem um caminho de salvação, a fé em Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo finaliza o capítulo 3 dizendo: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei, ou seja, antes cumprimos a lei. A gente não anulou a lei. Nós cumprimos a lei. Por quê? Porque a lei, ela mostra que tu é pecador. E ela mostra que você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. E quando você chega até Jesus Cristo mostra que você tem que, uma forma de gratidão, obedecer a sua lei. Obedecer a sua palavra. Como assim, irmão Léo? Então, eu tenho que praticar a lei, eu tenho que fazer e tal? Na realidade, irmãos, o problema que a gente diz não é a lei. A lei é santa, a lei é de Deus. O problema somos nós. O problema é que nós não conseguimos cumprir a lei. Então, ninguém consegue ser justificado e ser salvo através da lei. É através de Jesus Cristo. Mas, nós acabamos então, para poder confirmar que nós recebemos a salvação, nós obedecemos a Ele, como gratidão. Tendo a consciência que não é por obras, é a fé nele. Amém, irmãos? A salvação é a fé em Jesus. Os judeus achavam que a salvação era na lei. Jesus, fora. Lei é o suficiente. Não. A lei mostra que tu precisa de Jesus para você ser salvo. E automaticamente você acaba cumprindo os mandamentos de Deus. Você acaba cumprindo ali as palavras que Jesus deixou de ensinamento para a sua igreja. Amém? Deus abençoe a igreja, eu agradeço a oportunidade.